Falando de infecção do sistema nervoso central, antes de tudo a gente tem que começar a conceituar a diferença de meningites e encefalites. Lembra, gente, que meningite dá a tríade clínica de febre, cefaleia e rigidez de nuca, né? No exame físico de meningite, o paciente vai ter sinais de Kernig e Brudzinski, né? Então, lembrar que meningite não dá rebaixamento de nível de consciência, não dá convulsão, não dá déficit focal, né? Quando a gente tem rebaixamento, convulsão ou déficit focal, a gente tem inflamação do parênquima cerebral, a gente tem uma encefalite. E quando o paciente, prof, tem febre, cefaleia, rigidez de nuca, convulsiona e está rebaixado, aí ele tem os dois. A gente junta e chama isso de uma meningoencefalite. Belezinha? Vamos revisar o básico de meningite aqui comigo. Meningite, gente, ela pode ser aguda ou ela pode ser crônica. Crônica é aquela meningite definida por sintomas com duração maior aí do que 4 semanas, beleza? Enquanto as agudas, elas têm dias de evolução, ela tem uma evolução muito fatal. Das agudas, graças a Deus, as mais comuns, por incrível que pareça, são as meningites virais, que vão ser, inclusive, mais prevalentes na infância. E as meningites mais perguntadas em prova são as agudas bacterianas. Por quê? Porque elas são mais mórbidas, tá? E elas estão aí correlacionadas com maior letalidade também. O que você tem que saber de meningite bacteriana? Os agentes etiológicos mais comuns por determinada faixa etária. Então, em neonatos, né, você vai ter muitos micro-organismos que moram por onde o bebê passou ali, no escorregador, no canal de parto, né? Então, qual que é o agente etiológico gram-positivo mais comum na meningite neonatal precoce? Estrepto do grupo B, que estava morando ali no canal vaginal. Se for um gram negativo de canal de parto, uma E. coli, que está ali colonizando, né, o canal vaginal, por onde o bebê passou e pegou aí a meningite, beleza? Paciente com mais que 2 meses de vida e adultos, a gente vai ter o trio parada dura, que são os 3 agentes mais comuns de meningite adquirida na comunidade: Streptoneumoniae, que é o pneumococo, Neisseria meningitidis, que é o meningococo, e o Haemophilus influenzae, que é o hemófilo, tá bom? E se o paciente está nos extremos de idade, né, se ele é muito jovenzinho, né, neonato, ou se ele é muito idoso, né, acima de 60 anos, se ela é gestante, ou se esse paciente é imunossuprimido, paciente com AIDS CD4 baixo, paciente transplantado, paciente com câncer, eles vão ter um risco maior de uma bactéria aqui, um bacilo gram-positivo chamado de Listeria monocytogenes. Tá bom? Isso é perguntado, isso é querido dos examinadores. As meningites crônicas, a gente tem 2 mais comuns, tá? Nós temos a meningite tuberculosa, ou a meningotuberculose, ou a neurotuberculose. E as dicas que vai estar no seu enunciado, querido estrategista, é o paciente com sintomas pulmonares, que vai ter evidência aí de tuberculose pulmonar, né, sendo a tuberculose meningia um outro foco de tuberculose dele concomitante, pacientes com imunidade reduzida, principalmente HIV/AIDS com CD4 baixo, e pacientes com aí evidências de meningite de base de crânio. Então vai ter ressonância com realce de base de crânio, tomografia com realce de base de crânio, meningite basal, meningite basite que eles falam, tá? E esses pacientes muitas vezes vão ter paralisia do nervo abducente, vão chegar vesgo no seu plantão, que é o nervo mais comumente acometido, a raiz do nervo mais comumente acometida pela meningite por tuberculose, beleza? Meningite fúngica, que fungo, professor, que causa meningite? É um só que cai em prova, não quero que você saiba os outros, tá? É neurocriptococose. Neurocriptococose vai ser a meningite com pressão de abertura aumentada, principalmente paciente HIV/AIDS com CD4 muito baixo, onde você vai ver leveduras na tinta da China. Belezinha?